Olá pessoal, hoje a gente vai estar vendo mais um exercício da lista extra da disciplina de processamento da informação da modalidade semipresencial da Universidade Federal do ABC. Eu sou a Camila e hoje eu vou estar resolvendo a equação de Bhaskara com vocês. O exercício diz o seguinte: escreva um algoritmo que peça como entrada de dados os coeficientes a, b e c de uma equação de segundo grau e forneça como saída as suas raízes. E ele dá aqui a fórmula de Bhaskara: x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta igual a b ao quadrado menos 4ac. O exercício também diz: lembre-se de prever os seguintes casos. Então aqui a gente tem 4 casos. A igual a zero, a equação nesse caso vai ser de primeiro grau, sendo possível calcular a única raiz diretamente, sem usar a fórmula de Bhaskara. O segundo caso, quando delta for igual a zero, então ele diz: calcule a única raiz da fórmula de Bhaskara. Quando delta for menor que zero, para calcular as duas raízes complexas, também pela fórmula de Bhaskara. E quando delta for maior que zero, que a gente tem as duas raízes reais pelas fórmulas de Bhaskara. Agora aqui, inicialmente, a gente precisa definir quais são as nossas entrada, processamento e a saída de dados do problema. Na entrada, basicamente temos os coeficientes da equação, que seria o a, o b e o c. O processamento é a fórmula de Bhaskara que ele deu no enunciado. Por fim, na saída, é o que o problema deseja calcular, as raízes da equação dado pelos coeficientes informados pelo usuário. Agora a gente vai ver o código em Java, como que a gente resolve esse problema. Aqui eu criei um novo projeto, já está aberto aqui, que eu chamei de exercício Bhaskara. E aqui eu importei o java.util.scanner para nós usar na entrada de dados. E também importei a biblioteca matemática, que nós vamos usar para calcular a raiz quadrada do delta. Primeiro, nós temos aqui a declaração de variáveis. Então, vamos comentar. E colocar o scanner entrada igual a new scanner system. E sempre lembre de colocar ponto e vírgula no final de cada frase. Agora, a gente vai definir os coeficientes a, b e c como float. Além disso, nós vamos usar mais o delta, né? Outra variável que vamos ter que calcular. A gente pode também definir raiz 1 e raiz 2 como variáveis. E também vamos usar um chamado parte real. No caso, quando tivermos o delta menor que zero. Essa é a nossa declaração de variáveis. Agora, na entrada de dados, o que nós vimos que temos de entrada? Os coeficientes a, b e c apenas. Então, primeiro a gente coloca um system.out.println. Esse system.out.println equivale a um escreva, ao comando escreva do Portugal. Então, a gente coloca parênteses
e aspas seja a vezes x elevado ao quadrado mais bx mais c igual a zero, uma equação de segundo grau. Digite o valor do coeficiente A. Aqui eu já coloquei para ele pedir o primeiro coeficiente, ponto e vírgula. E aqui vamos colocar A igual a entrada, ponto, next, e esse float é o tipo de variável que a gente definiu da variável A. Esse A igual a entrada, ponto, next, float equivale ao comando leia do Portugal. Agora a gente faz a mesma coisa para as variáveis B e C. Digite o valor do coeficiente B. B igual a float. E agora da variável C. Digite o valor do coeficiente C. C igual a entrada, ponto, next, float. E sempre coloquem o ponto e vírgula no final. Essa aqui é a nossa entrada de dados. Agora, temos que fazer o quê? O processamento. E aqui eu vou colocar a saída junto com o processamento, que ele já vai imprimir depois que calcular. A gente viu no enunciado que a gente tem 4 casos a avaliar. Quando A for igual a zero, ou quando delta for igual a zero, delta maior que zero, e delta menor que zero, que nós teremos resultados diferentes. Então, primeiro a gente pode usar uma estrutura de seleção encadeada, já que nós temos 4 possíveis casos e não pode acontecer 2 ao mesmo tempo, certo? Então, a gente pode usar o if primeiro. Quando A for igual a zero, então a gente coloca if. Dentro do parênteses, a gente coloca A. Se A igual a zero, são 2 sinais de igual. E abre uma chavinha. Quando A igual a zero, significa que a gente vai ter uma equação de primeiro grau. E a solução do x para essa equação de primeiro grau seria o quê? A raiz, vamos colocar raiz 1, igual a menos c dividido por b, certo? E aqui a gente já pode colocar para imprimir a saída, system.out.print. Aqui, coloca temos uma raiz única, então a raiz única da equação é. Aqui eu vou colocar um sinal 2.2f ponto barra invertido n. Esse porcentagem ponto 2f ponto barra invertido n
significa que ele vai considerar apenas 2 casas após a vírgula. E aqui, coloco uma vírgula, coloca para imprimir a raiz 1, foi calculado. Esse é o primeiro caso, certo? E se A for zero, então a gente tem uma equação de primeiro grau. A raiz vai ser igual a menos C sobre B. E nesse caso só teremos uma raiz. Mas a gente tem o segundo caso. Então a gente coloca, se não for A igual a zero, nós temos outros casos. Que o primeiro que a gente coloca aqui seria: nesses outros casos, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara para calcular as raízes. Então, vamos comentar aqui. Através da fórmula de Bhaskara. Primeiro a gente pode, então, definir o valor de delta, já que dentro desse else a gente vai estar usando o valor de delta. O delta vai ser igual ao quê? B vezes B ao quadrado, né? Menos 4 vezes A vezes C. Essa aqui é a fórmula do delta. E ponto e vírgula. Vamos fazer assim. Agora a gente tem 3 casos, certo? Então, o primeiro caso, a gente coloca dentro de um if, né? Se delta maior que zero, por exemplo. Se delta maior que zero, então teremos 2 raízes, certo? Então a gente já pode colocar aqui, raiz 1 vai ser igual, vai ser um float. E aqui a gente usa a fórmula menos B, a primeira raiz a gente usa o mais, e aqui que a gente vai usar a função da biblioteca matemática, nef. Esse aqui é a raiz quadrada do delta, que é o que a gente quer. Dividido por 2 vezes A. Agora aqui, vamos ver se tá ok nos parênteses. Na verdade, esse aqui. E a segunda raiz vai ser praticamente a mesma coisa, só que pela fórmula vai ser menos B menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. Essa aqui são as 2 raízes quando delta for maior que zero. E aqui a gente já pode pedir para imprimir na saída system.out.print f as raízes da equação são, e aqui eu também vou colocar o símbolo para arredondar para 2 casas decimais. Ponto 2f. Como no caso são 2 valores, raiz 1 e raiz 2, eu coloco dessa maneira aqui, e porcentagem ponto 2f ponto barra invertida m.
fecha as aspas e coloca aqui os valores raiz 1, raiz 2, ponto e vírgula. Esse aqui é o primeiro caso, quando o delta é maior que zero. Agora, a gente tem mais um caso, dois casos a analisar. Quando o delta for menor que zero e quando o delta é igual a zero. Então, primeiro, se o delta não for maior que zero, então ele vai entrar num else if. Então, vai ter outro caso, quando o delta for menor que zero. E abre as chaves aqui. Quando o delta for menor que zero, a gente pode calcular separadamente parte real será igual a menos B dividido por 2 vezes A e a parte imaginária que a gente coloca como raiz 1 float, tipo de variável, e aqui vai ser raiz quadrada. Como ele não consegue fazer raiz quadrada negativa, a gente coloca menos 1 delta. O que isso significa? Nesse caso aqui, o delta já é negativo. E para calcular a raiz, a gente multiplica por menos 1 para ela sair positiva. Só que isso no cálculo, mas na hora de imprimir, a gente coloca do lado o izinho, que é de número complexo. Então, aqui ele calcula a raiz positiva de delta, e na hora de imprimir a gente coloca o i do lado, que é a mesma coisa que raiz de menos 1, que seria o valor imaginário da raiz. Então, a gente coloca aqui, dividido por duas vezes A. Agora, ponto vírgula. A gente já pode mandar imprimir nesse caso. System.out.print. Aqui. Coloca as raízes da equação. Só. Aqui a gente vai colocar o mesmo símbolo para arredondar, né, duas casas decimais. Mas aqui, ó, a gente já pode colocar primeiro, aqui, o primeiro valor mais o segundo esse i é o i do número imaginário, né? Que eu falei que a gente imprimir o i junto da parte imaginária. Aqui é a mesma coisa. E aqui também com a parte i. Barra invertida, n. E aqui os argumentos, que são a parte real, raiz 1, parte real e raiz 1 novamente. E nesse caso, a gente calculou a raiz apenas uma vez. Aqui, vou explicar aqui. Então, esse primeiro, ele vai arredondar essa parte real aqui, esse primeiro valor. E ela vai mostrar o sinal de mais e vai imprimir o valor dessa raiz 1 e o i do lado. E agora, como são duas raízes, eu coloquei esse e
E aqui, esse aqui pega o valor desse valor aqui, pega dessa variável aqui, da parte real. E aqui, menos, ele imprime esse valor de menos, essa raiz 1 com o i aparecendo aqui do lado, que é a parte imaginária. Então, aqui a gente vai ter duas raízes que, na verdade, o que só muda nela é o valor aqui mais e aqui menos. É o símbolo de mais e menos, porque a parte real e a parte imaginária são iguais. Agora a gente tem mais um caso. Primeiro a gente viu, se delta é maior que zero, vai calcular as duas raízes. E agora, se delta é menor que zero, vai calcular as duas raízes complexas. E o último caso é quando o delta é igual a zero. Então aqui a gente nem precisa colocar o if novamente, porque se delta não é maior que zero e não é menor que zero, então logicamente ele vai ser igual a zero. Então a gente só comenta, tem duas barras aqui, para a gente lembrar que esse é o caso em que delta é menor que zero. Nesse caso, então a raiz, a gente coloca a raiz 1, será apenas menos b sobre 2a. Aqui 2 vezes a. E aqui também já manda imprimir o valor da raiz. E aqui a gente coloca o argumento para imprimir raiz 1. Certo? Vendo aqui. Opa. Vamos mudar aqui. Então ele vai primeiro imprimir essa mensagem aqui embaixo. Seja a equação, uma equação de segundo grau, digite o valor do coeficiente A. Aqui ele já pede para digitar de A. Conforme a gente viu aqui na lista 2, ele dá para a gente fazer um exemplo. Então, vamos colocar A igual a 1. Agora o valor de B. B igual a menos 5. E C igual a 6. Aqui ele deu que as raízes da equação são 3 e 2. O que está correto. Então, esse aqui, gente, é o algoritmo referente ao exercício 8 da lista 2, para você calcular as raízes de uma equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Se tiverem alguma dúvida, por favor, mandem. E é isso.